Representando a Ásia e o Oriente Médio, o Irã estará na Copa do Mundo FIFA Qatar 2022. Com 87 milhões de habitantes, o país tem a 16ª maior extensão territorial do mundo, um pouco maior que o estado brasileiro do Amazonas. A capital é Teherã, que impulsiona a economia do país, 17ª do mundo, voltada em grande parte à exportação de petróleo e gás natural e com bom destaque para a agricultura e mineração. A República Islâmica do Irã vive uma teocracia há 43 anos, baseada no Islã do ramo xiita, sob comando do líder supremo Ali Khamenei desde 1989. No futebol, os times mais importantes são o Persepolis, 9 vezes campeão nacional e pentacampeão da Copa do Irã, o Esteghlal, que é hexacampeão nacional e bicampeão da Champions League Asiática, e ainda o Sepahan, que é pentacampeão iraniano e tetra da Copa do Irã. O Irã chega à sua 6ª Copa do Mundo, a 3ª seguida, disputou em 1978, 98, 2006, 14 e 18. Nunca passou da primeira fase, teve apenas 2 vitórias, foram ainda 4 empates e 9 derrotas, ou 22% de aproveitamento. A melhor participação iraniana foi no último Mundial, em 2018, quando marcou 4 pontos no Grupo B. Estreou vencendo Marrocos por 1-0, depois perdeu para a Espanha, também de 1-0, e na última rodada empate com Portugal em 1-1, terminando em 18º lugar no geral. A pior participação foi a primeira, em 1978. Foram 2 derrotas para a Holanda de 3-0 e Peru por 4-1, além de um empate com a Escócia em 1-1, ficando na lanterna. Nas eliminatórias asiáticas desse ciclo, o Irã só começou a participar na segunda fase por ser o melhor colocado no ranking da FIFA entre as seleções do continente. Cabeça de chave do Grupo C, o Irã estreou vencendo Hong Kong fora de casa por 2-0. Depois, na estreia em casa, humilhou o Camboja por 14-0. Saiu para jogar fora de seus domínios e perdeu 2 seguidas para Bahrein e Iraque. Ameaçado de não jogar o Mundial, partiu para o segundo turno perfeito, vencendo todos os jogos. 3-1 em Hong Kong, 3-0 no Bahrein, 10-0 no Camboja e 1-0 no Iraque. Para vencer o Grupo C, o Irã precisou lutar até a última rodada contra os iraquianos. Em 8 jogos foram 6 vitórias e 2 derrotas, e o objetivo concluído de chegar à fase final das eliminatórias. Na sequência, foi bem no sorteio e caiu no grupo decisivo com Coreia do Sul, Síria, Líbano, Emirados Árabes e mais uma vez com o Iraque. Largou com 3 vitórias, contra a Síria 1-0, Iraque 3-0 e Emirados Árabes 1-0. Na 4ª rodada, recebeu a Coreia do Sul em casa e só empatou. Mas ali a classificação para o Mundial já estava bem adiantada. Venceria ainda o Líbano 2-1, a Síria 3-0 e mais 2 vitórias em casa na sequência, num duplo 1-0 contra Iraque e Emirados Árabes. Perdeu para a Coreia do Sul em Seul por 2-1 e encerrou com uma vitória sobre o Líbano em Teherã por 2-0. No fim das contas, a fase final acabou sendo bem mais tranquila para os iranianos, que terminaram em primeiro lugar do Grupo A, com 25 pontos, 13 à frente dos Emirados Árabes, que foram para a repescagem. No geral, a campanha teve 14 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. O Irã marcou 49 gols, sofreu 8, e os principais artilheiros foram Azmoun, que joga no Bayer Leverkusen com 10 gols, e Taremi, do Porto, com 8 gols. O Irã caiu no Grupo B do Mundial, junto com Inglaterra, Estados Unidos e País de Gales. A estreia está marcada para 21 de novembro, segundo dia de Mundial, contra uma das grandes favoritas da Copa, a Inglaterra, no Estádio Khalifa, em Doha, às 10 da manhã, horário de Brasília. Na segunda rodada, o Irã enfrenta o País de Gales, dia 25, no estádio de Al Rayyan, às 7 da manhã. Na última rodada, do dia 29, o jogo é contra os Estados Unidos, em Alto Mama, às 4 da tarde. Apresentamos o time do Irã para a Copa do Mundo, baseando na disputa das eliminatórias com os atletas que mais atuaram entre os titulares. Pro gol, Alireza Beiravan, do Persepolis, do Irã, 29 anos de idade. Outra opção para o gol é Amir Abdezadeh, do Ponferradina, da 2ª Divisão da Espanha, 29 anos. Para a defesa, a dupla do Al-Ahly do Catar, Hossein Kanani, 28 anos. E Shoja Khalizadeh, 33 anos. Outra opção para a defensiva iraniana é Majid Hosseini, do Kayserispor, da Turquia, tem 26 anos. Nas laterais, a segurança de Sadegh Moharrami, titular do Dinamo Zagreb, tem 26 anos.
Outro jogador seguro, experiente, é Ezan Rajsaf, titular do AEK Atenas da Grécia, 32 anos. Vahid Amiri é outra opção para as laterais, do Persepolis, tem 34 anos. No meio de campo, Ahmad Norolahi, do Shabab Al-Ahly dos Emirados Árabes, tem 29 anos. Outro jogador que deve ser titular é Sayed Zatolai, do Vejle, da segunda divisão da Dinamarca, tem 26 anos. Para o meio ainda, Ali Gulizadeh, do Charleroi, tem 26 anos. Alayar Sayed Manesh, outra opção para o meio campo, tem 21 anos, do Hull City, da Inglaterra. Jogador da Premier League, Saman Ghoddos, meia, do Brentford, tem 29 anos. Uma das estrelas da seleção, Mehdi Taremi, do Porto, tem 30 anos. Ainda para o ataque, Alireza Janabakshi, do Feyenoord, da Holanda, tem 29 anos. Grande estrela da seleção, Sardar Azmoun, do Bayer Leverkusen, tem 27 anos. Outro jogador para ataque, Karim Ansarifard, experiente, 32 anos, do Omonia Nicosia, do Chipre. O treinador é o veterano português Carlos Queiroz, de 69 anos, que já trabalhou em grandes equipes da Europa, como o Sporting de Lisboa, Manchester United e Real Madrid, mas desde cedo seu principal mercado era o de seleções. Logo no início da carreira, atingiu o feito formidável de ganhar um bicampeonato mundial sub-20 por Portugal, em 1989 e 1991. Subiu para a seleção principal, mas não vingou ao ficar de fora da Copa de 94. Voltou à seleção lusa em 2008, ocupando a vaga do brasileiro Filipão, dessa vez alcançando um lugar no Mundial de 2010. Queiroz foi anunciado um ano depois pelo Irã, onde ficou por 7 anos, classificando a seleção para 2 Copas seguidas. Passou por Colômbia e Egito sem sucesso, até ser novamente convidado pelo Irã no início do mês de setembro desse ano para dirigi-los no Catar. O time titular do Irã na Copa do Catar de 2022 deve ter no gol Beiravan, linha de 4 com Moahami na lateral direita, dupla de zaga com Hosseini Khalizadeh, lateral esquerdo o experiente Rajsaf. Meio de campo deve ter 3 volantes, com Norolahi, Ezatolai e Gulizadeh. E 3 atacantes lá na frente, Taremi, Janabakshi e Sardar Azmoun.